Desde antes mesmo de eu pensar em prestar vestibular, eu já sabia que eu muito provavelmente ia pegar o material de estratégia para estudar. Meu nome é Andrei de Souza Oliveira, eu tenho 17 anos e eu fui aprovado em Direito na Universidade Estadual do Amazonas. Assim, a minha experiência com estratégia, ela veio principalmente por causa do meu pai, que é concurseiro de longa data, e ele acabou me levando para esse lado também. Eu sempre fui fã de PDF. A minha coisa é PDF, eu gosto de texto, entendeu? Eu vi uma aula ou duas, mas eu costumava me ater mais aos PDF. E as matérias que eu mais estudei pela estratégia foram biologia, que sempre foi minha dificuldade, química e também um pouco de literatura. Bom, é claro que eu aproveitava o material do colégio, né? Chegava em casa, estudava no colégio, mas o principal era a estratégia. Então, não tinha nenhum outro curso não, era só estratégia mesmo. O colégio com certeza me deu uma boa base em algumas matérias, só que houve, assim, acho que principalmente por causa do vestibular que eu estava prestando, em muitos momentos o colégio não era tão abrangente, entendeu? Eu ficava boiando e eu sempre gostei também, porque no colégio, né, porque uma aula de poucos minutos e de repente passei para outra matéria e essa fatiação acabava por me fazer não consumir um assunto que eu poderia pegar numa rodada só. E o estratégia me ajudou muito com isso. Eu sempre pegava lá os materiais e assuntos que eram tratados em dias no colégio eu pegava em 2 horas, alguma coisa assim. Então, a estratégia foi fundamental para isso também. E também em assuntos que realmente o colégio não dava. Eu tive que pegar uma estratégia e foi isso mesmo. Foi meu salvador. Bom, então, eu costumava vir do colégio, eu estudava o assunto do colégio, o que me levava mais uns 40 minutos, e logo depois eu pegava o material de estratégia e estudava cerca de umas 2 horas, às vezes mais, às vezes menos. Bom, nas horas de descanso, eu gostava de jogar xadrez na internet, eu assistia alguns seriados, e é claro que sábado e domingo eu descansava. Bom, eu priorizei esse vestibular e não o Enem por causa dos meus amigos, especialmente um colega meu lá do meu colégio. Eu fiz ambos, o macro e o sistema seriado, por assim dizer, né, o vestibular e o sistema seriado. E estava todo mundo empolgado para passar naquela faculdade. E eu pensei, poxa, eu queria muito ir com eles e eu acabei focando na UEA por causa disso, entendeu? Por causa dos meus amigos. Não me arrependo. Muito provavelmente o professor Daniel Reis de Biologia, que me salvou em Biologia desde o início do ano. As explicações dele sempre foram muito completas, ele gosta de pegar uns detalhes bem específicos assim, eu sempre gostei disso. Ele só tinha os detalhes, sei lá. Eu gosto de detalhes, ficar decorando detalhes. Professor Daniel Reis. Eu creio que eu controlava bem a minha ansiedade. Sempre que dava alguma paranoia, eu parava, respirava, esperava um tempinho, comia alguma coisa e depois voltava. Fazia a prova normalmente. Provavelmente foi manter a disciplina, que não é privilégio meu. Eu sei que muitos têm dificuldade com isso. Mas no final eu consegui manter uma boa disciplina. Eu estudei um mês assiduamente e deu muito certo. Eu tive apoio dos meus familiares, sim. Minha família sempre contribuiu. O estudo é um dos fundamentos assim, da nossa família, né? E sempre que eu precisava de silêncio para estudar, meu pai e minha mãe contribuíam bastante. Bom, a minha maior inspiração muito provavelmente foi o meu colega específico que me instigou a estudar para fazer a UEA, né, para fazer o vestibular da UEA. Ele é um crânio, ele é um cara que estuda muito, e especialmente biologia. Tanto que ele passou em medicina nesse vestibular. Eu acredito que sim, eu conseguiria conciliar o meu sonho de ser cantor com a faculdade. Na verdade, eu passei na faculdade justamente por causa desse sonho, para que eu já tivesse... Bom, para que eu pudesse ter condições, né, de poder bancar esse meu sonho. E eu acredito que eu vou ter tempo para treinar minha voz, sim. A dica que eu tenho para dar
para quem está começando a estudar online, ou para quem tá começando a estudar em qualquer modalidade, escrever os motivos pelos quais você está estudando. É muito fácil, no momento da agonia, você esquecer, simplesmente se esquecer e focar só naquele momento, naquele cansaço, Deus. Então é sempre bom reler, eu faço isso, né? É sempre bom reler esses motivos enquanto você estuda, dar uma pausa, pensar por que você está fazendo aquilo. Isso ajuda bastante, é uma técnica para constância e é fantástico.